E aí galera, beleza? Seguinte, se você é um CLT, você não pode assistir esse vídeo, perfeito? Fique comigo. Isso aí, estamos aqui com o Júnior Neves, Keila Neves e Gustavo Zanon para falar um pouquinho sobre empreendedorismo e por que as pessoas não empreendem, né? Por que será que elas não empreendem? Eu posso dizer que esses motivos que a gente vai colocar aqui no podcast, eu acho que são motivos suficientes para confirmar, qual é a palavra melhor para confirmar? Validar. Para validar de que elas nunca vão empreender. Por esses motivos elas nunca vão empreender. Se elas não mudarem isso. Primeiro motivo, qual que é o primeiro Vamos ver. motivo? Não, vamos começar pelo que não é o principal e o motivo mais Vamos forte deixar- a gente deixa por último. Vamos deixar o motivo mais forte por último, que aqui você não aprende só sobre empreendedorismo, você aprende também sobre estratégia de marketing, estratégia de brand, estratégia de engajamento. E tem uma estratégia já pra você aprender aqui, ó. Mas, Toda ó, vez que você fala assim, ó, por último tem algo muito importante, você já força a pessoa a ficar até o final. Só para contextualizar, o seguinte, a gente está aqui num grupo de 4 empresários, perfeito? Perfeito. 2 desses empresários nasceram de família de empreendedor. 3, seu também era? Sim. Só um que não. Não, olha, eu sou a validação aqui do negócio. Eu acho que a modelagem é ela. Porque a primeira coisa que eu acho, quando E eu a já família... sei por que ela empreendeu. Então isso que é importante. É um dos a pessoa motivos saber. que você nunca vai empreender se não fizer o que aquela fez. É Pra verdade. gente, falando eu e o Reinaldo, foi um pouco mais fácil, porque já é de família. Meu pai era empreendedor, minha mãe também. Então, eu gostava de vir aqui, né? A gente tá na Seguralta, tá, gente? Pra quem não sabe. E desde criança eu vim aqui e eu gostava da vida que meu pai tinha. E eu fui criado de uma forma que empreender fazia sentido. Mas eu posso criar aqui um complicador nesse raciocínio. Nós somos 4 irmãos, os únicos empreendedores sou eu e o Gustavo. Minhas outras 2 irmãs são CLT, sempre trabalharam em multinacionais, em empresas. A minha irmã mais velha trabalhou a vida inteira em banco, hoje ela está na Apple. E a minha irmã caçula trabalha em usina, né? Agora que ela está começando a despertar para o empreendedorismo. Então, será que a criação, você ter um pai que é empreendedor, necessariamente o filho vai querer ser empreendedor? Ou tem a ver com algumas crenças que ao longo, né, da nossa jornada a gente vai colocando na nossa cabeça? Porque de um lado eu tive um pai empreendedor e uma mãe que falava, filho, você precisa estudar muito, Sim. estudar fazer uma boa faculdade para conseguir um bom trabalho. Minha mãe tinha essa cabeça. Meu pai, como ele já começou a vida vendendo verdura na feira, ele já tinha uma outra mentalidade. Então fica aí a dúvida e a gente vai ao longo do vídeo aí Eu esclarecer quero isso aí. ouvir a história da Keila, porque essa me chamou a atenção. Tá, depois eu quero fazer uma pergunta pra Então vocês. vai. Tá. A minha história é a seguinte, gente. O meu pai, ele tem oficina. Hoje ele tem oficina, hoje ele empreende. Só que tem um grande problema nisso. Teve um momento da vida que ele voltou a ser CLT, ele foi contratado por uma empresa, onde ele trabalhava lá, ele virou gerente, ele cresceu muito na empresa. Só que, na época que ele empreendeu, que ele teve a oficina dele, a época que ele foi CLT, ele trouxe essa cultura para dentro de casa de que a estabilidade traria um conforto pra gente. Então, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles traziam essa mensagem, tipo, você tem que fazer faculdade, você tem que estudar para trabalhar no escritório, que é mais confortável. Meu pai trabalhava no sol, então tudo que ele podia falar pra mim, para poder me colocar dentro de um escritório, na frente do computador, da melhor forma confortável, que é a visão dele, a cultura dele, ele trouxe pra mim isso. E foi o que eu fiz. Fui fazer faculdade, trabalhei anos, trabalhei 9 anos com comércio exterior e essa ia ser minha carreira. Eu ia continuar até se eu não tivesse conhecido o Júnior. Então, isso que Esse é um grande motivo, o principal Não, essa- deles, conheço o Júnior. É
Então, verdade. se você ainda não empreende, tá aqui, o Júnior vai passar o contato. Daqui o Júnior vai resolver o seu problema. Tô brincando, mas qual foi o basta? Quando você falou, não quero mais isso pra minha vida? Então, antes de eu conhecer o Júnior, eu já comecei a perceber que eu pensava assim, cara, como que eu vou casar, como que eu vou ter filhos, como eu vou dar atenção pros meus filhos nessa loucura que eu tô vivendo de trabalho, porque eu sempre me dediquei muito. Eu sempre era a primeira pessoa a chegar no escritório e uma das últimas a sair. E eu me dedicava demais, eu trabalhava muito, eu era focada mesmo em fazer. É como se aquela empresa, uma coisa que eu sempre tive em mente, é como se aquela empresa fosse minha. Então eu me sentia na responsabilidade de fazer aquele negócio funcionar. Uma funcionária perfeita, Aquela né? não empreendia, mas ela tinha a mente de empreendedor, ela não sabia. Por isso que pra ela não foi tão difícil essa transição. Assim que a gente começou a namorar, eu lembro que ela era a primeira a chegar, isso era um motivo de eu, tipo assim, até foi um dos motivos de eu querer namorar com ela. Que eu vi que ela dava o sangue no negócio, ela era a Sim. primeira a chegar e a última a sair. E isso eu via ela mesmo lá, tipo assim, eu via ela resolvendo um problema que não era dela se preocupando com o negócio. Vocês contando essa história, sabe o que é interessante? A história da Keila é muito parecida com a história da Karina. Que A massa. Karina ela era gerente de um restaurante, né? E eu ia lá e... Avisa pro povo quem que é a Karina. A Karina é minha esposa, tá, gente? Karina Zanon, minha esposa. E o que eu achava interessante era isso, era a dedicação dela no trabalho. Isso, quando eu olhava assim, eu falava, nossa, eu tinha uma vontade, uma admiração pela pessoa que ela era, sabe? Ela carregava o restaurante nas costas. E ela também vem de uma família de que ninguém é empreendedor. E 90% da família dela não é empreendedor e trabalha, sabe como? Pro governo. Eita. Que é mais ainda. Então você imagina, disso funcionário público. Aos poucos eu consegui fazer ela sair de lá, foi para um outro lugar, de lá a gente montou um restaurante junto, que a gente vendeu o restaurante, e depois daquilo ela falou, eu quero ter o meu próprio horário. Ela buscou fazer alguma coisa que ela pudesse controlar, inclusive o horário que ela ficava com os filhos, e ela virou design de interiores. Então é muito interessante, né, Que as legal. perspectivas. Eu nunca tinha parado para pensar, eu acabei de ter isso passar isso na minha cabeça. Foi isso que aconteceu. Aí o que acontece? Eu comecei a perceber que aquela vida que eu tava levando, primeiro que ia ser muito difícil arranjar um namorado, porque eu trabalhava tanto, eu e o Júnior a gente frequentava os mesmos lugares, só que eu frequentava em horários diferentes por conta do trabalho, em dias diferentes. E aí teve alguns dias que a gente acabou... Foi uma virada de ano, que aí eu saí de férias e aí conheci o Júnior. Então essa questão da mudança da mentalidade já foi acontecendo enquanto eu estava solteira. Eu comecei a pensar, eu quero ter filhos, eu quero casar. Nesse ritmo que eu tô vivendo, não vai ser possível. Então eu já procurava alguém para casar intencionalmente. Então eu não queria uma pessoa, um rapaz que fosse funcionário. Não sei se pode falar isso no podcast, mas eu era super intencional, gente. Tá certo. Eu até indico as mulheres que estão solteiras ser intencional, não interesseiras, intencional. Você mulher que fica procurando isso, só o que é bonitinho, É verdade. aí depois Cuidado, que isso não paga as contas. ele não é bonitinho pra sempre. E o Júnior? Então, o meu pai, eu nasci numa família empreendedora. O meu pai sempre teve mente de empreendedor, e era empreendedor, sempre. A minha mãe já não. Minha mãe, ela tem uma mente, não mente de funcionária, mas a minha mãe tem uma mente mais diferente, assim, uma mente um pouco mais pessimista. Não sei porquê. Eu não conseguia... Conservadora demais? Conservadora, eu não consigo entender. O meu pai é o cara que a vida inteira ele fez várias loucuras e tudo deu certo na vida dele. Mas a minha mãe, ela sempre era a pessoa que falava assim, não faz que não vai dar certo. Aí meu pai ia lá e fazia e dava certo. Tipo, a vida inteira. E ela não conseguiu mudar isso, sabe? E esse foi um dos motivos de eu ter... Eu meio que cresci na vida, eu meio que fiz as minhas coisas dar certo por um pouco, no início, hoje não, hoje tá de boa, mas no início foi meio que tipo pra provar pra minha mãe que ia dar certo o negócio. Porque eu falava assim, mãe, toda semana eu tinha uma ideia nova de negócio. Eu achava, vou fazer tal coisa. Ela, não, filho, não mexe com isso não. Vai trabalhar, você não entende nada disso, você não vai dar conta, você não sei o que. Minha mãe era tipo um Pablo, sabe? Não, você não vai dar conta. O quê? Não vai dar conta? Agora você vai ver que eu vou dar conta. Isso foi um dos motivos de eu ter dado certo em muitas coisas que eu fiz. Mas já tomei golpe, não sei se vocês sabem, mas eu já tomei minha primeira empresa mesmo, que eu toquei, eu tomei
eu botei todo o meu dinheiro que tinha. Na época eu tinha 22 anos, eu tinha juntado 100 mil reais. Isso, mano, 100 mil reais. Era muita grana. Muita grana. Imagina. Não, você fala Na que um minha moleque de realidade- 22 anos tinha 100 mil reais. E não era assim, tipo, é um dinheiro surreal Sim. pra minha condição na época. Sabe como que eu consegui esse dinheiro? Porque eu era estagiário, eu ganhava... Meu primeiro salário como estagiário foi 118 reais. Como é que o moleque era estagiário e conseguiu juntar 100 mil reais? Foi muito louca a história. Meu pai... A gente morava num apartamento muito ruim em Balneário Camboriú. Era o meu sonho mudar. O apartamento era muito quente no verão e sofria demais. O meu sonho era mudar de lá. E o meu pai... A gente tinha um terreno muito bom, muito valorizado em um lugar lá em Balneário. Só que meu pai, eles estavam separados, né? Meu pai e minha mãe. E pra meio que... Meu pai não precisava de dinheiro. E meio que pra ferrar minha mãe, ele falou assim, ó, eu só vou vender esse terreno se for pelo valor X. Que na época era 2 milhões de reais. Só que o terreno valia 500 mil reais. E ele falou, eu só vou vender se for pra 2 milhões. Se não for 2 milhões, pode... Não precisa nem procurar que eu não vou vender. E eu consegui achar um comprador por 2 milhões de reais. Eu Esse é uma vendi. comissão. Eu ganhei comissão daí. Olha que E top. aquilo. Eu consegui vender um terreno até Com hoje. 22 anos. 22 anos, né? Eram uns 20 anos. Não, eu... Cara, quando a pessoa tem um motivo muito forte, eu acho que, É verdade. cara, é muito forte. Não, Esse muito é um louco. motivo pra quem quer empreender. Ela Sim. tem um motivo muito forte pra isso. Cara, você vê, o cara queria mudar dali, ele faria qualquer coisa para Nossa, mudar tá dali. louco. Sim. E foi muito louco, porque 22 anos, eu tinha cara de uns 12 anos, assim, quando eu tinha 22 anos. Eu tenho 30 hoje. Não, E eu lembro do galera acha- Reinaldo Agora você falando. tá com cara de 22. O Pablo, Agora eu tô com cara de 22. o Reinaldo chegou pro Pablo e falou, Pablo, aquele rapazinho lá de uns 18 anos de idade respondeu minhas mensagens aqui. Mas quem que é de 18 anos? Quem veio de 18 aqui? Aí eu falei, cara, assim não, eu juro aqui 18. Que Tem 50 anos. Eu vi uma live da Keila com o Pablo das 5 da manhã, lembra que você fez uma vez? Sim. E o Júnior tava ali, ele deu uma entradinha na live, eu olhei e falei, menino, né? O menino deve ter o que, uns 18 anos? Estagiário aqui na PLX. O Pablo me contou assim, Estagiário da PLX. o Júnior tem 50 anos. Depois ele me contou isso. Demais, cara. Então, eu me lembro, eu sentei na frente, era um construtor lá de Balneário, e eu achei, na verdade, eu consegui vender por 2 milhões porque era o cara certo. Sim. Era o cara que ele desejava. Eu já usava brand naquela época, eu não sabia. O cara desejava o terreno mais que qualquer coisa. E eu falei, amigo, não vai rolar, é 2 milhões de terreno. Aí o que foi? Às vezes o maior problema hoje, quem que mexe com venda e mexe... Aqui vocês têm uma pancada de vendedor. Os caras que é bom, eles dão um jeito. O que é um bom vendedor? Não é aquele que fala, 30 mil e compra aqui, deposita ou vai embora. Não, é o cara que fala assim, 30 mil, pô, não tem dinheiro. Tá, mas você não tem um carro? Mas você não tem não sei o quê? Mas você não tem... O cara vai achando solução pra pessoa. E eu desenhei a solução pro cara. Eu falei, mano, se você tiver 2 milhões de reais, a gente vai aceitar. Mas se você não tiver 2 milhões, eu sei o que vai fazer os meus pais aceitar. A minha mãe vai aceitar um apartamento assim, assim, assim. O meu pai, ele vai aceitar qualquer coisa que você entregar. Um caminhão, galinha, cachorro, papagaio. Você falou, cara. Se quiser entregar, sabe que você é construtor, você tem uma pancada de coisa encalhada aí, carro, não sei o que, ele pode entregar tudo que ele aceita. A minha mãe, ela não vai aceitar, ela vai aceitar só um apartamento, no máximo, o resto em dinheiro. E ele fez certinho, eu montei a proposta pra ele. E depois eu entreguei pros meus pais e, tipo, pum, fecharam o negócio. Que show, cara. Cara, top. E aí, qual que é os motivos que você acha? Os motivos que eu acho, vamos lá. Primeira Primeiro. coisa, eu vou deixar esse, o maior Calma aí, de calma todos aí. eu vou deixar por último. Será que não era legal vocês falarem quando vocês começarem a empreender? Que a gente, Claro. Antes eu queria Show. fazer uma pergunta pra vocês. Então vai. A irmã, o pai de vocês levava vocês pra empresa? Nossa, demais. Mas levava a irmã também? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. É. Tem alguma coisa no meio do caminho aí? Alguma coisa que Tem, a, cara, da eu vou te irmã, de contar. repente, olhou assim, não quero mexer com Não, isso. eu vou te contar. Eu vou dar minha versão, que eu Beleza, acredito. manda ver. O pai e a mãe, eles não querem que o filho sofra, certo? Sim. E existe uma crença que empreender é sofrer, Sim. certo? E aí o pai e a mãe na cabeça falam, não, meu filho vai ser um advogado, ele vai ser um médico, ele vai ser qualquer coisa. Ninguém fala, meu filho vai ser um empreendedor. Isso é a minha visão. Então minha mãe, protetora, sempre quis que a gente fosse um médico, um advogado, alguma coisa assim.
O grande problema é que eu não sou o cara que mais gostava de estudar. Nunca fui. Eu gostava de resolver os meus problemas. Então, quando eu tinha uma necessidade que eu precisava resolver, aí eu estudava, fazia tudo para resolver aquilo ali. E por esse motivo, de não querer estudar e não me preocupar tanto, quando eu tinha 14 anos, meu pai falou assim, já que você não quer estudar, você vai trabalhar. E aí ele começou a colocar eu para trabalhar na Segural. Então eu fui estudar com 14 anos. Então eu fazia arquivo morto. Aí, e o que é mais legal, ele nunca colocou para eu trabalhar com ele. Então eu era funcionário de fato, ficava cartão. E antigamente era daquele cartão que fazia assim, sabe? Era aquele lá, que pegava meu nome lá. Começava a trabalhar aqui 1h30 da tarde até às 6 da tarde. E aí eu fui conhecendo a empresa e fui gostando do ambiente, de estar dentro da empresa, conversar com as pessoas. Então, para mim, o meu motivo foi esse, de viver o mundo do empresário e nunca ter a opção de fazer outra coisa. Era. Eu, na realidade, foi um pouco diferente. Eu no colégio também nunca gostei de estudar, mas eu era um cara muito estratégico. Por quê? Eu era muito bom pra colar. Nossa, porque a minha meta... Você não tem cara de alguém que não gostava de estudar. Cara, eu não gostava de estudar. A cara de quem era do CDF. Não, cara. Tinha sala A, B, C, D, eu ficava sempre na C ou na D. Se eu colasse bem, eu ia pra C. Se eu não colasse tão bem, eu ia pra D. Porque é o seguinte, a minha meta não era estudar, era passar de ano e queria aproveitar ao máximo a vida. Cara, tinha cada estratégia pra colar. A bordinha da camiseta aqui, ó. Cabe muita cola. Eu ia de bermuda, eu era gordinho. Os alunos... Cara, cabia muita cola na perna, eu só aqui na perna, na camiseta, cara, eu era perito. Eu era assim, eu tava olhando pra você, olhando pro lado aqui, ó. Tá, ó, eu só aqui, ó, disfarçando. Por que que isso me ajudou? Pra vocês entenderem. Uma coisa eu sempre quis, ser rico. Cara, eu sempre gostei de carro, de avião. Eu olhava avião passando, eu falava, pai, compra um avião. Ele falava, você tá louco, moleque? Você acha que é fácil ganhar dinheiro? Você tem que estudar muito, tem que fazer uma boa faculdade. Cara, é tudo coisa que eu nunca fiz e hoje eu tô muito bem. Por que que isso me ajudou? Ao contrário do Gustavo, que o pai trouxe para trabalhar, meu pai me trouxe para trabalhar, eu detestava, eu não gostava de trabalhar aqui. Por quê? Eu queria ganhar dinheiro, meu pai me pagava uma mixaria, cara. E eu queria ficar rico, eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro. Meu pai pagava muito perto do que eu fazia. Mas eu não gostava de trabalhar aqui. E procurando oportunidades na internet, eu conheci uma empresa, uma multinacional americana, onde eu fui virar vendedor de produto para emagrecer. Por que que eu fiquei empolgado? Porque eu vi os caras ricos. Uns moleque de 20 e poucos anos de idade andando de Porsche, de BMW. Eu falei, pronto, me achei aqui. E aí eu fui virar vendedor, cara. E olha a cabeça da minha mãe. O sonho era que o filho fosse empresário, médico, advogado, o filho virou vendedor. Minha mãe pirou, cara. Minha mãe pirou. Eu perdi a namorada, que ela tinha preconceito, que eu usava um bottom ridículo no peito. Assim, ó, perca peso agora, pergunte-me como. Mas eu com 22 anos de idade, cara... Aquela é muito preconceituosa com isso. Eu usava um bottom assim, a namorada falou o quê? Adesivou o carro. Adesivei meu carro, cara. Perca peso agora, pergunte-me como. Aquela é a mais preconceituosa de todas. Aí você imagina, né? Eu chegava nos lugares, as pessoas falavam assim, chegou a parabólica. Se você falar yes, nada daquela, ela faz bem isso que ela fez, depois ela E aí, o que aconteceu? Cara, eu perdi a namorada, meus amigos começaram a tirar sarro de mim, até que 10 meses depois eu comprei uma Mercedes, cara. Eu com 23 anos de idade, estava com uma E320. E teu pai? Calma, meu pai foi a única pessoa que me apoiou. Cara, isso meu pai era fera. Ele falou... Muito fera. Falou assim, você tem alguém ganhando dinheiro? Eu falei, tem. O produto é bom? Tem. Então ele acredita no seu sonho, filho. Não desiste. Vai em frente. Porque, cara, eu era tímido, gordinho, obeso. Eu sofri muito bullying. E quando eu entrei nessa empresa, eu comecei a palestrar. Eu comecei a vender, cara. Eu comecei a deixar de ser tímido. Transformou minha vida, cara. E teu pai tinha esse carro? Tinha coisas parecidas assim? Não, meu pai tinha, mas não era um desses. Não era um desses. Era um carro melhor que o teu pai? Era um carro melhor que o do meu pai na época. Entendeu? E aí, o que aconteceu, cara? Eu aprendi que tudo na vida era vendas. Eu comecei a dominar as vendas e eu, resumindo um pouco a história, com 23 para 24 anos de idade, eu ganhava 15 mil por mês. Em dinheiro de hoje, uns 30 pau. E eu fui um cara estrategista, né? Porque assim, eu aprendi a fazer tudo de operações.
tudo. Porque eu conheci a empresa inteira, virei um expert em operações. Liderança, gestão de pessoas, gestão de negócio, gestão de processo, tudo. Só que o que eu não tinha? A empresa. Saber vender? Não sabia vender. Aí quando eu tive a ideia de que a gente podia expandir o nosso negócio, quem que eu falei? Quem que era o melhor vendedor que eu conhecia? Reis Zanon. Cara, eu se sentar, o cara ou compra, não tem Aí, cara, a gente sentou, Juntou. falei, ei, é o seguinte, eu tô com uma ideia aqui Eu assim, também sou sabe, assim. o que você acha? Falei, cara, top. Falei, só que é o seguinte, você vai ter que abrir mão da outra empresa. Você topa? Ele falou, vambora. Aí foi onde a gente criou a franquia junto. Nossa, O Rei vendia e o Gustavo fazia o resto. Que era o que eu sabia fazer e ele fazia bem. Mas isso é um dos motivos de você fazer uma sociedade. De Sim. juntar as mentes que vão chegar a um resultado. Claro. Cara, mas por que as pessoas não empreendem, na minha opinião? É isso que eu ia falar. A gente tá aqui falando sobre Vamos isso, entrar né? aqui agora. Já que deu a pra gente- entender, só com a nossa história já deu pra entender muita coisa. Que a gente não Sim. empreende. Eu também acho. Primeiro, na minha visão, cara, por que as pessoas não empreendem é porque elas não acreditam que elas podem, que não é pra elas. Essa era pra ser o mais difícil, era pra ser a mais top, Reinaldo. Então, mas por que eu tô falando isso Então aí? eu vou começar com a mais básica. Eu acho que a minha é mais básica. Tem medo de falhar. Eu acho que a minha é mais básica ainda. É cultura. Ela nem consegue. Tipo, não é pra mim isso. Meus pais, eles são funcionários, é cultura da família. Ela nunca cogitou. Ela não cogita. Ela é acostumada a chamar os outros de patrão. Entendi. Vem já Essa é da pesada, cultural. Aí depois a gente Essa vem é essa. pesada, hein? E eu acredito que assim, primeiro, a cultura. Segundo, às vezes até passou na cabeça dela, só que aí ela tem medo de falhar. Medo de falhar. Só que o empreendedor, eu acredito que a primeira coisa que ele tem que entender é o seguinte: falhar faz parte do aprendizado. Na não do verdade, processo. eu acho que as pessoas, eu vou falar que um ponto que talvez seja um dos mais principais, assim, que eu já consegui meio que analisar, perceber, assim, na reação das pessoas. As pessoas, elas não estão, elas não estão acostumadas, ou ninguém contou pra elas, ninguém ensinou pra elas que correr risco é normal. Pra elas é anormal correr risco, porque ela não tá perto de pessoas que correm risco. Sim. Só que ela acha que a vida dela, trabalhando, ganhando salário, ganhando não sei o que, ela acha que ela não está correndo risco. Por isso que agora na pandemia foi o maior levante, maior tipo assim, iniciação de empreendedores Sim. da história. Porque a pessoa olhou assim, mano, eu achei que eu tava de boa, meu saláriozinho e tal. Tomei uma ré Eu chamo disso, sabe o quê? Estabilidade fictícia. fictícia. É verdade. Então, sabe o que eu acho também, cara? Na minha opinião, as pessoas, elas não querem pagar o preço. Porque assim, quem empreende, o que ele é? Eu acho que A pessoa que empreende, qual que é a palavra? Ele é um empreendedor. dor. Dor. Entendeu? E os caras não querem sentir dor. Só que pra mim, a dor é eu ir numa concessionária, olhar um carro e não ter condição de comprar. Ou Não, querer- pra mim a dor pior é você ir num restaurante e tem que olhar pela coluna da direita. Ela é mais barata. Você não come pelo nome do prato, você come pelo preço do prato. E É verdade. e pra mim que recentemente eu descobri, isso é recente, tá? Eu vi uma pessoa falando e eu fiquei pensando, eu nunca tinha pensado nisso, é essa vida que eu quero. Que é quando você chega num patamar que você não olha o preço mais das coisas. Ah, isso é bom. É. Que você vai no posto de gasolina, você não olha mais o preço da bomba. Não, uma pergunta que Você o não pessoal olha faz às vezes é assim: quantos quilômetros faz por litro o seu carro? Eu falo, não faço a mínima ideia. Nossa! Qual que é o preço do combustível? É muito Se gostoso. você perguntar essa agora conversa. pra mim, qual que é o custo da gasolina? Eu não sei te falar. Eu também não sei, cara. Até porque o carro que eu uso no dia a dia, eu ponho na tomada, carrega, não gasta nem gasolina. Então, eu tô entrando nesse patamar agora, porque eu já tive um bloqueio muito forte com escassez. E a vida inteira, centavos do meu pai, Deus me livre, tá 2 centavos mais cara a gasolina aqui, não vou, eu vou atravessar a cidade para abastecer, não, tá 2 centavos mais barato. Agora, voltando no assunto principal, que a gente falou do medo. Eu acredito que a pessoa, na cabeça dela, ela tem assim: como que eu posso abrir mão do meu salário, que é 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, para voltar a estaca zero e começar um negócio? Eu acho que esse é o maior medo. Ela fala, e se não der certo?
Eu acho que é essa a questão. A pessoa acha que no problema não é, ela não tem problema em ter dor, em passar por dor. O problema é que ela não acredita que a dor que ela vai passar vai ter efeito. Se ela soubesse assim, ó, eu vou passar descalço nesse chão aqui cheio de brasa, mas é só passar do outro lado. Beleza, tá lá o pote de ouro. Mas ela pensa assim, eu vou passar isso aqui, ainda vou me ferrar e vou voltar com dívida. Outra coisa que eu sinto que pesa muito, cara, eu vou perder os benefícios, eu vou perder plano de saúde, ticket, vale refeição. O cara acha que aquilo ali é um benefício enorme. Cara, eu vou perder, cara, você é operadora de plano de saúde, eu já vi uma história. Eu ganho R$400 pra fazer compra. Eu vi uma história de um cara que ele era funcionário assim, escalão super alto de seguradora, Sim. certo? E aí ele ganhava, sei lá, 40 mil por mês, tipo, coisa muito alta, assim, né? Não era baixo. E aí ele falou pra esposa, falou, amor, eu vou sair, né, da seguradora, eu vou montar um negócio, tá tudo certo. Sabe o que ela falou? Mas amor, e o nosso plano de saúde que a empresa dá? Tipo assim, ela nem caiu a ficha, que tipo, tinha muito mais coisa em jogo, e a única coisa que marcou foi tipo assim, e a nossa saúde? E o plano de saúde? Sabe o que eu costumo dizer para as pessoas que elas elas procuram a estabilidade? Eu falo para elas o seguinte, ó, o que você está procurando? Você está procurando uma gaiola para você, como se fosse um pássaro que estivesse dentro da gaiola. Só que você precisa lembrar de uma coisa, o pássaro que está na gaiola, ele não está correndo risco do gavião pegar ele não está correndo risco de nada. Tá sempre a comida ali para ele comer. Tá ali, mas eu tenho uma questão, ele depende da sobrevivência do dono da gaiola. E se o dono da gaiola morrer? Não, e o que voo acontece com o pássaro? Morre. Porque ele vai morrer de certeza, porque ele vai estar preso na gaiola. E o voo é limitado, né? Eu posso voar à vontade. Sempre eu tenho de tudo. Negativo, Não o voo pode é limitado. Não pode voar. Na verdade, ele não pode voar. O passarinho na gaiola ele não voa, ele pula. Pessoal, só pra gente fazer aqui, ó, vai dar 30 minutos. Eu acho que se ficar muito longo, eu acho que o pessoal vai... Vamos procurar... Então vai, última coisa. O meu Não, a última que você falou que era o principal. Era o que fechar. tinha falado. Então, é que as pessoas não acreditam nelas mesmas. Elas acham, não é pra mim, isso é Essa- demais pra mim. E agora- Sabe, desculpa, Vai lá. Gustavo. Essa é a maior objeção de todas, acerca de tudo. É. Independente do que seja, tudo, você só toma decisão quando seu nível de consciência está no lugar certo. Ponto final. E a maior objeção que existe na Terra é as pessoas que estão ao meu redor, elas podem conseguir. Você acredita que qualquer um que está no teu redor, na tua cidade, teu vizinho, sei lá, pode empreender, pode ficar rico, pode ganhar dinheiro, pode qualquer coisa. Agora eu vou fazer uma Você não pergunta. acredita que você pode. Posso? Pode. Existe um meio termo O qual meio termo do entre quê? ser empregado e ser dono do próprio negócio? Eu acho que o meio termo que existe é você... Eu sempre digo para as pessoas, você não precisa virar empreendedor, jogar tudo fora e virar empreendedor. Eu não fiz isso. Posso? Então dá. Para quem está ouvindo a gente, existe um meio termo. Para se tornar empreendedor, existe um caminho bem mais Entre de boa. ser funcionário e ser dono do próprio negócio. Existe um negócio que foi criado em 1994, que é um meio termo entre ser funcionário e ser empreendedor. E o cara te entrega a fórmula pronta do sucesso dele. Sabe como chama? Franquia. Top. Boa, hein? Essa foi a boa entrada. Ele vai empreender, Fale mais mas sobre ele isso. vai ter todo o apoio do franqueador, vai ter ajuda. Eu vai estar tiro o sozinho. medo dele de que pode dar errado, porque eu já entrego um negócio que deu certo Sim. para ele. Eu tiro todas as preocupações dele de gestão, de marketing, de branding, de tudo. Eu entrego um produto validado, tudo formatado só para ele fazer o negócio acontecer. E ele é remunerado como se ele fosse um empreendedor. Quanto mais ele conseguir vender, Mas mais por ele que ganha. é um meio termo? Por que não é 100% empreendedor? Porque ele não criou o produto, porque ele não criou o negócio e ele não tem a dor de correr o risco que aquilo pode dar errado. Que é assim, quando você empreende do zero. Então franquias não tem como dar errado. A franquia tem como dar errado se o franqueado não, não executar o que foi proposto. Porque já é um modelo validado, já tem uma marca forte, tem um know-how por trás. A probabilidade de uma franquia dar errado é 1/5 do que um negócio próprio, a pessoa começando do zero. Né? Quer ver? Vou dar um exemplo. Franquia X-Brand. Keila, se o cara pegar tudo que a gente ensinar, todas as estratégias de buscar cliente,
de como atender o O que cliente. é X-Branding, para começar? X-Brand, galera, é a nova franquia do Grupo Zanon. É uma franquia de agência digital, onde o cara vai trabalhar com mídias sociais, branding, posicionamento e segmentar. E o principal da X-Brand é resultado para o cliente. Essa é a grande diferença. Isso é X-Brand. Voltando à minha pergunta, se o cara pegar tudo que você sabe que funciona porque você já usou, seus clientes têm resultado, certo? Sim. Se o cara aplicar, tem como dar errado? Não tem como dar errado. É igual o cavalo. Essa eu falei uma vez pro Pablo e ele pirou. O cara tá perguntando, mas como que não tem como dar errado, não sei o que, tem um monte de gente que fala dar errado. Eu falei assim, amigo, é a mesma coisa eu dar uma pá na tua mão e falar assim, ó, enfia essa pá no chão aí, tá? Você tá num gramado de terra. Eu dar uma pá na tua mão e falar assim, enfia a pá no chão aí, e força e empurra pra fora. Tem como você olhar pra baixo e não ter um buraco? Não tem como. Se você enfiar a pá e tirar ali a terra, vai ter um buraco. É a mesma coisa. Eu tô te dando essa ferramenta, você aplicar. É isso aí, pessoal. E ó, você que tá assistindo e tá gostando, ó, dá um like aí pra gente e compartilha esse vídeo com seus amigos que precisam escutar sobre empreendedorismo. Muita gente precisa Compartilha com a galera aí, porque quanto mais like você der e compartilhar, mais pessoas você vai poder ajudar a mudar essa questão aí do mindset e da mentalidade. É isso aí. E uma das coisas que tem mais mudado a minha mentalidade, mais mudado o meu mindset, é ajudar as pessoas a mudar o seu próprio mindset. Show. É verdade. Isso tem transformado a minha vida daquilo. Hoje a gente tem 14 mil mentorados, 14 Sim. mil pessoas que a gente está provocando elas a se tornarem empreendedoras. Que legal. E É elas muito estão forte. confiando E a na gente, é engraçado, porque a gente acaba fazendo a mesma coisa. Sim. A gente, através das franquias, são mais de 2.000 É. Uhum. franquias, vocês são 14 mil alunos. Desses e agora, 14 a gente, mil, vários vão virar e agora a gente juntou a fome com a vontade de comer. Porque a gente Sim. pegou a galera da franquia, juntou com a galera dos alunos. Vamos fazer um negócio aqui, galera? Bora. Uma frase impactante pra deixar aí, pra gente poder fechar. Uma frase, cada um deixa uma frase pra essa galera que quer empreender. Tem uma frase que eu gosto de falar que eu aprendi com ela mesma, que é você não desistir de algo sem antes ter algum tipo de resultado. As pessoas que não empreendem ou que testam empreender e desistem é porque elas não chegaram no fim. Porque se ela chegar até o fim e der alguma coisa errada, é só ela ajustar o erro. E se ela chegar até o fim e der certo, ela vai ter uma recompensa com isso. A pior coisa é você parar no meio do caminho, voltar a ser CLT, voltar a algo que... na estaca zero e continuar uma vida que não vai te dar o resultado que você sonhou. Pra mim é a coisa que mais me ensina, é pensar nessa frase. Show. Posso falar a minha? Pode. Que é uma que eu gosto muito. Todo dia você tem que acordar e olhar no espelho. E você tem que responder uma pergunta só. Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu estaria prestes a fazer o que eu tenho que fazer? E se durante vários dias a sua resposta for não, tá na hora de você mudar o que você faz. Top. Porque pode ser o último dia. Nossa. Pesado. hein? Pode sim. E aí, doutor? Essa vai ter algumas pessoas que vão se sentir mal ouvindo, tem problema? Não, manda bala, meu. Qualquer coisa a gente edita, né? Tá bom, vou A falar. gente aí. edita e deixa só a sua frase. Olha só, se você fosse um pássaro, o seu salário se chamaria alpiste. Não. Top. Explique. É a questão de você estar numa gaiola e gostar da gaiola. Nossa. Todo dia o pássaro recebe uma porção de alpiste e ele tá de E boa. se com ele quiser aquilo. comer outra coisa? Não tem como, é Esse é o alpiste. alpiste. É a Tem única alpiste opção pra que tem. comer. O alpiste é o salário do pássaro. Top. Ó, e pra finalizar, já que você falou de gaiola, de alpiste e pássaro, então, galera, bora empreender, Mano. sair da gaiola, porque chegou a hora de decolar. O Fechou. pássaro, ele nunca vai experimentar uma jabuticaba. Esses dias a gente viu uma árvore de jabuticaba e a gente queria comer a jabuticaba. E tá, todas elas estavam Secas. sequinhas. Porque os pássaros iam lá e bicavam elas e pegavam. E eles O pássaro- pegavam da melhor altura ainda, né? As É, de que tá cima, mais então, gostosa. O pássaro na gaiola nunca vai experimentar a jabuticaba. Você, na gaiola, nunca vai experimentar o melhor dessa vida. Top. Show. É isso aí. Tamo junto. E a frase, Henrique? Bora sair da gaiola, empreender, porque chegou a hora de decolar. Decolar. Valeu, Tamo velho. junto, gente. Valeu. Eita. Isso aí. Valeu. Show.